Bom, já está por aqui Marco Longaray para sua participação tradicional aqui nas manhãs de sexta, e a gente estava falando aqui, né, no intervalo, do José Carlos Copes, né, que é do Partido dos Trabalhadores e está um pouco assim mais afastado, né, ou pelo menos não tão atuante como já foi no passado, né, inclusive já foi vereador algumas vezes e foi candidato a prefeito aqui. Acho que em duas oportunidades. Duas oportunidades. Aí ontem o Copes é meu vizinho lá, deu uma parada lá para dar uma conversada, né? E sempre bom conversar lá com o José Carlos Copes. E até fico. A próxima vez que ele parar lá, eu vou fazer o convite mais uma vez para ver se ele vem pro microfone. Mas ele tá meio arredio, assim, ele não tá muito querendo. O negócio dele é agricultura agora, né? Marco Longaray, bom dia. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia a você que está aqui conosco no Clique Rádio. E realmente o José Carlos Copes é uma referência para nós. Eu tive a oportunidade de ser colega dele na vereança quando ele pertencia aos quadros do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. E depois ele naquele período acabou não se reelegendo e após veio para o Partido dos Trabalhadores. E ali se elege quando naquele período houve uma composição PDT, PT, eu acho que talvez outros partidos. Eu concorri a vice, eu era vereador em segundo mandato, e concorri a vice do ex-prefeito Hermes Rocha. Naquela eleição que o ex-prefeito João Carlos Machado estava em alta e foi reeleito. Então a gente colocou o carro na pista, pô, não dá para deixar concorrer sozinho, né? Ganhar por VO também não, né? E aí o Copes se elege e eu passo 8 anos lá na assessoria dele, e depois, do ponto de vista da minha pessoa, volto a me eleger no final de 2012, quando o Copes concorreu a prefeito e fez mais de 18 mil votos naquela primeira eleição, perdendo por algo em torno de 1% para o seu João Carlos Machado. E assim, uma das coisas que a gente já falou aqui mais de uma vez aqui no estúdio, aqui antes de estar no ar, é que as pessoas olham para o Copes, aquele bigode dele, parece, ele é tímido, e as pessoas acham, e a timidez dificulta um pouco a comunicação. E as pessoas às vezes têm uma ideia de que ele é uma pessoa que não gosta de se comunicar, que é sisudo. E eu que fui colega vereador dele, trabalhei como assessor dele 8 anos, é uma pessoa assim formidável. Eu diria assim, eu digo com toda... É melhor te tratar... claro, eu acho que eu sou mais comunicativo, assim, no ponto de vista de cumprimentar as pessoas, isso e aquilo. Mas o Copes é uma pessoa, no íntimo, mais fácil de tratar do que comigo, por exemplo. Para ver como, às vezes, não é questão que a aparência engana, mas as pessoas têm ideia de que ele é um cara sisudo. E aquilo é timidez, não é? E é uma pessoa, assim, de uma compreensão política, de uma rapidez com que ele faz uma leitura, e está fazendo falta para a política camaquense. E quando a gente diz para a política, tu não significa que tu tenha que ter cargo. Ó, eu estou agora passando o 3º ano que não sou mais vereador. Não vou concorrer nesta eleição, já comuniquei há bastante tempo ao partido, enfim, mas continuo assim de uma forma razoavelmente ativa na política, enfim, sou um militante das questões populares,
dos interesses dos trabalhadores, da percepção, do olhar que eu tenho, da visão de mundo e da defesa da sociedade que eu entendo. Então, mas o COPS está ali muito na propriedade dele, que são mais de 30 hectares, e envolvido já, muito envolvido na questão do gado leiteiro, né, que é com o que ele atua de fato. E aí nós acabamos perdendo esse quadro, seja para um comentário, para uma exposição, para uma contribuição maior no dia a dia da política camaquense, seja do ponto de vista do nosso campo político ou da sociedade como um todo, que foi nos mandatos que teve, foi excelente vereador. Marco, e na política local ainda a questão da retirada aí do nome da ex-prefeita de Cristal, Fábia Richter, isso foi uma surpresa aí para a oposição, porque além de todo mundo falar do nome dela e ela mais ou menos sinalizar, ainda tirou o time e ainda disse que estava todo mundo mentindo, que ela não era candidata a coisa alguma, né? A Fábia, não sei se foi ela ou como é que foi, uma história que ela poderia até ser ministra da saúde do Bolsonaro também, né? Mas eu não estou atribuindo a ela, né? Não, claro. Mas que não estou atribuindo a ela. Essa história pegou de surpresa, num certo sentido, né? Da oposição, de que ela era o nome com mais densidade dos colocados aí, e tinha saída lá, como de fato ela foi conversar com o Kassab, e volta com uma história bem construída, mas não deixa de ser assim, de causar certa espanto, certa, enfim, algo bem novidade. Tá, agora, tudo saber o que de fato ocorreu. Bom, eu vou especular aqui. Como eu sou comentarista, eu tenho essa possibilidade. Uma campanha em Camaquã precisaria de um suporte financeiro extra para ela ter um embate mais forte, embora ela pontuasse bem aí nos indicativos, aí nas pesquisas, enfim, no dia a dia da comunidade aí, ela tivesse bem colocada. O nome da oposição mais lembrado era o dela, bem à frente dos outros. Então, isto mas, como eu disse, fazer uma campanha em Camaquã requer, além de apelo popular, densidade, tu precisa de recursos para enfrentar. E talvez o partido optou por colocar centralizar esses recursos em outros municípios, de tal forma que ela tem uma possibilidade, de quem ela é suplente vir a ser eleito prefeito, que, pelo que eu ouvi, parece que vai concorrer, não é? E com chances reais de ganhar, e ela assumiria uma cadeira de deputada federal, com 30 e poucos mil votos, seria algo... Foi uma boa votação, eu reconheço, para a nossa região, para o município base dela, que é um município pequeno, Cristal, em população, foi uma excelente votação. A primeira tentativa, sem nem ter concorrido a deputado estadual, uma votação bem surpreendente. Mas, e aí, tu tem a possibilidade de ganhar um deputado federal aqui para a região, e ela concluiria esses 2 anos e poucos como deputada federal, se vira a eleger o prefeito lá, que é o candidato a prefeito, que é deputado, enfim, porque do contrário, se não fosse por isso, razoável ela concorrer aqui em Camaquã, independente do resultado, ela ia ter uma votação, acredito, expressiva, independente de suplantar o candidato governista ou ficar em segundo lugar,
mas seria muito bom para as pretensões dela de como um município que tem 40 mil votos válidos aqui, ela já fez, acho que 11 mil, fez mais que 25% desses votos válidos aqui em Camaquã. De qualquer forma, como tu me provoca, foi surpreendente. Nós não estávamos no compasso com ela de acerto, mas não deixa de... É surpreendente, assim. Inclusive a história contada, mas a história vai se arranjando, né? Eu não tenho nada, eu não tive conversa nenhuma com ela, nem para dizer para frente, nem para trás. Isso é uma posição que eu manifesto. E ontem, então, o Flávio Dino assume a cadeira no Supremo, juiz federal por 12 anos, deputado federal, disputou com o clã do Sarney no Maranhão, foi governador eleito e reeleito, muito aprovado pela população, ministro da Justiça do Lula e um cara considerado enquanto ministro e político e senador eleito, depois de 2 mandatos de governador, senador eleito e ministro do Lula. E muito requisitado para ir no Congresso lá, principalmente pelo campo bolsonarista. E aí, como ele é de uma sapiência assim, acima da média, ele foi considerado lá lacrador. Ele, às vezes até com um pouco de riso, outras pessoas menos preparadas faziam perguntas que pediam para levar, como se diz. Então lá ele foi considerado lacrador, porque a inteligência do Dino é acima da média. E ele é um juiz garantista, e eu espero que no Supremo ele tenha a luminosidade, a luz para proceder a sentenças com toda essa qualidade, esse acúmulo de conhecimento que ele tem. De outro lado, também, essa semana é uma semana extremamente buliçosa, assim. A arrecadação do governo veio quase 7% acima nesse mês de janeiro passado, que demora uns dias para fazer o fechamento real, do que o previsto. Isto num ano que nós vamos ter, já sabidamente, quebra de safra na soja, e impactos ambientais, enfim, é bastante alvissareira. Um pouco do que se comenta dessa melhora na arrecadação é tributação de pessoas de alta renda, por exemplo, com aplicação em offshores, que são aplicações em paraísos fiscais fora do Brasil, enfim, que antes não eram taxados. E outra notícia boa é que mesmo os organismos do mercado, chamado mercado, reúne investidores, setor bancário, outros especulativos, coisa e tal, também estão outros organismos também muito interessados colocam que o PIB do Brasil, embora a projeção seja que em 2024 vai ser inferior a 2023, mas já começam aproximado de um número que o governo persegue, que é na ordem de 2%. No início, nas primeiras avaliações, estava muito mais o mercado, mais assim, digamos, conservador, e agora está mais assim, se alinhando, elevando seus números, na medida que também começa a recuar aquilo que chamam da inflação. Num determinado momento previram a inflação mais alta para este ano, e agora é muito cedo ainda, podemos sofrer impactos durante o ano, né? Mas hoje
estão sinalizando aí, não é o governo, é esse conjunto de institutos, que bancos, organismos, entidades patronais, enfim, contratam para avaliar, para eles também se guiar como é que vão encaminhar suas políticas. Então, a perspectiva de inflação, menos de 4% neste ano. E a Bolsa lá nos 130 mil pontos, que é algo muito alvissareiro. Então, estamos num cenário bem atrativo para início de ano, em termos de perspectiva para o Brasil, geração de emprego, enfim. O setor automobilístico, que tinha uma expectativa de debandada geral do Brasil, acaba de anunciar 40 bilhões de investimentos no Brasil, não é? Essas reuniões que houve em torno do G20 ontem, com os 19 países mais ricos, mais a União Europeia, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, enfim, ali, anunciando através de seus representantes investimento, colocando à disposição 6 bilhões no Brasil para a área de segurança. Então, são questões também que evoluíram nessas tratativas aí, apoio de país ao fundo de conservação da Amazônia ali, para manter esta, que é o chamado, desde criança, o pulmão do mundo, né? E ontem também, como eu disse, aconteceu, em relação aos atos golpistas, a tentativa de ouvir 23 indiciados nesses inquéritos, nessas apurações da Polícia Federal. A diferença que eu percebo é que o Lula, por exemplo, nunca se calou diante do Moro, da perseguição, das arbitrariedades da Lava Jato, do que a gente chamava assim o uso da televisão, da espetacularização inclusive ir na casa do Lula sem sequer ser intimado, amanhecer rodeado pela polícia sem nunca, com arbítrio, sem nunca ter sido convidado para dar um depoimento. E o Lula nunca se calou diante do Moro, enfrentou o Moro, disse que ele estava mentindo e que se um dia conseguisse provar a verdade, de que ele estava sendo acusado de mentira, que o Moro ia sofrer na pele. E não é por acaso que agora o Moro também entra está por ser julgado no Tribunal Regional do Paraná, por ter feito gastos para o dia 1º agora de abril, parece mentira, mas não é, o começo do julgamento do senador Sérgio Moro, que pode levar a sua cassação por abuso do poder econômico. Ele se colocou como candidato a presidente, ganhou uma grande repercussão na mídia e depois reduziu para concorrer a senador pelo Paraná. Inclusive, outra coisa que está nesse processo é o abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação, que é isso que eu disse, né, para a sua campanha. Mas voltando ali atrás, o que eu dizia do Lula, o que o Bolsonaro? O Bolsonaro se coloca como um farsante que se cala diante dos questionamentos da trama golpista. Eu sempre defendo o devido processo legal, sem espetacularização, sem anúncio prévio, sem a Rede Globo estar na casa das pessoas, junto com a polícia, antes até, com informações privilegiadas, que hoje é de conhecimento de todo mundo, que a Lava Jato dessa forma agiu, quebrou
as mais importantes empresas de construção do Brasil para favorecer os Estados Unidos e gerou algo que em estudos apontam na ordem de 4 milhões de empregos foram perdidos com a atuação da Lava Jato. Olha, eu sou contra a Lava Jato? Não, sobre os princípios da Lava Jato, jamais serei contra. Agora, ela tinha um princípio e foi usado de forma política para perseguir adversários, quebrar empresas brasileiras com interesse, sabe-se lá do que tinha por trás, e acabou no seu conteúdo, no seu conjunto, recolheu uma meia dúzia de bilhões de reais e gerou prejuízo na casa de centenas de bilhões de reais. Esta é a verdade sobre a Lava Jato. Agora o Bolsonaro vai ter um ato, eu tenho no meu olhar que vai haver uma grande adesão de centenas de milhares de pessoas, porque pode mostrar ali que a foto do pai do Mauro Cid com a joia lá que apareceu num espelho, pode dizer que o advogado do Bolsonaro foi lá comprar o relógio que era para estar no acervo da presidência, que eles venderam e foi buscar. Mas quem é bolsonarista raiz, que o filho do Bolsonaro vendeu numa loja de chocolate, vendeu assim como se vendesse em todo fim de semana de Páscoa, entende? Vendeu o ano todo como se fosse um fim de semana de Páscoa. Ninguém numa loja de chocolate vende como num fim de semana de Páscoa, não é? Diariamente. Então é um conjunto de coisas que estão aí envolvidas, e sobre o golpe, né? Sobre o golpe materializado, fundamentado, e o que estão nesse silêncio, o que querem ficar? Vai acontecer que o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido do Bolsonaro, o Partido Liberal, um diz que é partido de ladrão, o Valdemar abriu o bico ontem. O Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, também falou, e mais uns outros destes 23. E outros ficam quietos, que é um direito de não fazer prova contra si. Agora, a estatura de um presidente se calar num depoimento, as coisas não... Claro, ele não vai fazer prova contra si. A única coisa que ele tentou responder ontem é que se ele era cis, se ele correspondia ao que estava registrado quando nasceu, e aí ele disse que não sabia o que era cis. Não sei se foi uma brincadeira dele ou ele não sabia mesmo, né? Então, assim, ó, e essas... Então, para encerrar aqui, eu acho que o nosso tempo já vai indo. Já vai indo. Já vai indo? Eu só ia te pedir a tua análise sobre essa fala do presidente Lula que está repercutindo aí na imprensa. A fala do presidente... É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. As pessoas, para ter uma ideia... Eu vou falar aqui mais uns 3, 4 minutos. Para ter uma ideia, o que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza é uma extensão de 41 quilômetros. Para o cidadão aqui da região, que está aqui, que conhece mais ou menos. Qualquer um pode ter noção do que é 41 quilômetros. Mas é como ir daqui a Dom Feliciano. Tá? E tem uma largura, mais ou menos, quem conhece, a largura da faixa de Gaza é mais ou menos como aqui do Posto Sim, lá a Vila São Carlos. É menos 40, ela tem 365 quilômetros quadrados. 365. Camaquã, para ter uma ideia, o município de Camaquã tem 1.679 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza tem 365 quilômetros. É menos que um quarto do município de Camaquã. E ali vivem mais de 2 milhões de pessoas, numa largura mais ou menos de 8 quilômetros por 41 quilômetros de extensão. E o que acontece?
houve aquele ataque terrorista do Hamas. O Hamas é assim, digamos, no mundo do Brasil, ó. O Hamas não é quem governa a faixa de Gaza. Ele tomou conta de uma parte, é um grupo extremista, como, digamos, lá no Rio de Janeiro tem os milicianos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, caminhoneiros que viajam aqui de Camaquã, sabe que para entrar lá em determinados lugares, que chamam de comunidade, não se chama mais favela, tu tem que pagar um pedágio, a energia lá, uma parte é no gato, tu não paga, não é para a empresa, tu paga para os milicianos que controlam quem entra, quem sai, já são territórios dominados por grupos extremistas ali, ou controladores, ou gananciosos, que querem ganhar dinheiro, no caso dos milicianos. Então lá, uma parte, um grupo mais extremista dentro da política, da faixa dos palestinos, é o Hamas. Então eles fizeram aquele ataque terrorista. Agora, em nome daquele ataque terrorista, Israel vem matando, mandou primeiro que as pessoas saíram do norte do país, abandonassem suas casas, alguns familiares, e que se dirigissem para o sul, em Rafah, onde tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem uma Porto Alegre num espaço diminuto. Muita gente morando em barraca. Esta manhã, Eduardo, 120 pessoas foram assassinadas. Eles não estão em guerra, não é um exército menor brigando com Israel. São pessoas que não têm nenhum canivete. Israel chega e bombardeia eles. Bombardeia e mata diariamente, principalmente crianças e mulheres. E invade hospitais e faz com que as pessoas saiam de dentro de hospitais, não permite... ontem bloqueou passagem de alimentos, de medicamentos. Então isso aí é absurdo. E o que o Lula disse? E pode ter um traço digamos assim, de se exceder um pouco. O Lula disse que nunca tinha visto, que nunca se viu isso na história, a não ser quando Hitler resolveu matar os judeus, que é uma limpeza étnica. O Hitler defendia, no Holocausto, morreram 6 milhões de judeus, e o Hitler falava na limpeza que era a raça pura, a raça ariana. O que hoje, resguardadas as proporções, e a fala do Lula foi forte, mas embora esteja dando muita repercussão, todo mundo está sendo a favor de que se crie um Estado palestino, eles têm direito a esse Estado, e Israel vem tomando na força as terras dele, diminuindo os espaços que eles tinham, e onde eles habitavam e onde moravam, embora não tenha um Estado, que é o que se defende para tentar superar o Hamas, que é um grupo terrorista, que não é essa população toda de mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza. Então, com isso, deu repercussão grande. Teve um ministro ontem, que é inclusive neto de judeus, agora o sobrenome me falhou, mas é o ministro das Relações dos Estados Unidos, e aí ele disse que a reunião com o Lula foi ótima. O Antony Blinken, assim, na quarta-feira, que se reuniu com o Lula, tocou nessa questão, mas que são países amigos, que essas questões que são as mais importantes, houve uma grande repercussão, mas esse encontro do G20 aí, com o pessoal do Itamaraty, trouxe resultados muito positivos, e a verdade, a questão crucial é que precisa acabar imediatamente essa guerra, que Israel bombardeia, mata pessoas indefesas. Não é um exército, como eu disse, com 10 vezes mais potência, lidando com 1 contra menos. Não justifica para matar meia dúzia lá de terrorista do Hamas, que já estejamos com 30 mil mortes de pessoas inocentes, indefesas, e que Israel deu um prazo para eles irem para o sul,
Eles foram para lá, uma grande quantidade está morando em barraca, não tem alimentação, não tem água potável, não tem medicamento. E que mundo nós vivemos neste ano de 2024 do nosso Senhor Jesus Cristo? É este o mundo que nós queremos? Que as pessoas não têm o direito a um teto, que as pessoas não têm direito a uma cidadania, a uma terra que elas estão clamando lá para ter um direito a um Estado, a um nome de um país? Eles têm esse direito também. E muitos, claro, ainda a indústria bélica de armamento, para vender mais arma, com interesse de desovar seus estoques, apoiam a guerra. Assim, eu sou totalmente pacifista. Às vezes me perguntam, eu não tenho arma na minha casa. Me diz, mas como é que tu diz isso no rádio? Como é que tu diz isso em público? Eu sou pacifista. Se eu sou pacifista, eu não posso usar arma. E assim também a guerra lá da Rússia com a Ucrânia tem que se achar uma saída pacífica para que deixem de ir lá, tem um confronto jamais com armamentos, exército e contra-exército, mas houve a ocupação, a invasão russa lá, e também, e como em outros lugares do mundo que nem se ouve falar. Agora não está se ouvindo falar muito na Ucrânia, ganhou espaço Israel, porque tem uma grande ligação com os Estados Unidos, e a Europa ali, com o país da Europa. Mas eu clamo por a paz em todo o mundo, e que esses dinheiro de arma se transformem em comida, para quem não tem uma refeição por dia. Marco Longaray, seu comentário aí nas manhãs de sexta. Bom fim de semana e até sexta-feira que vem. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe.